Trump conseguiu afundar de vez a economia americana em menos de 48 horas, e comentarista representante da Faria Lima tem chá revelação, se desespera. Desce a lenha no Laranjão e supõe que ele usou o ChatGPT para criar essas tarifas. Espia. A China anunciou as tarifas de 34% sobre todos os produtos importados dos Estados Unidos, que passam a valer na semana que vem, no dia 10 de abril. Esse índice vai incidir, sobre qualquer outra taxa, qualquer tarifa que já tenha sido imposta anteriormente por lá. E a retaliação do governo da China não é só com medidas tarifárias. O governo anunciou também a suspensão imediata de importação de produtos derivados de frango de 3 empresas americanas e a importação de sorgo, que é usado na alimentação animal. Alegou que há preocupações sanitárias para fazer isso. Foi a resposta ao tarifaço de Donald Trump. Para se ter uma ideia, somadas todas as tarifas impostas neste mandato de Donald Trump desde janeiro, chegam a 54% sobre alguns produtos chineses. As bolsas de valores seguem reagindo mal a essa guerra de tarifas. Essa é a pior perda de uma semana inteira desde junho de 2022. Aqui em Nova York, o Wall Street abriu operando no negativo. Todos os principais índices em queda nesse momento, por exemplo, o Dow Jones com menos 3,96% e o Nasdaq menos 4,78%, ou seja, segue em baixa. Isso depois de ter fechado ontem com o pior resultado para um dia desde 2020, que era o auge da pandemia de Covid-19. Esses dados que a gente viu do mercado financeiro mostram um altíssimo nível de desancoragem de expectativas. Quer dizer, ninguém sabe o que vai acontecer. Diante de um ambiente onde você não tem um mínimo de previsibilidade, você acaba abrindo mão de ativos de risco, acaba vendendo ações, acaba, de alguma forma, buscando segurança. Mas quando a gente projeta o futuro dos Estados Unidos, e parece que um cenário muito factível é que a economia americana entre e estagne a inflação, porque na prática você tem um encarecimento dos insumos importados, você tem um encarecimento dos produtos importados, os consumidores americanos perdem poder de compra, diante disso as vendas começam a cair, as empresas começam a produzir menos porque tem dificuldade de serem abastecidas com insumos, também não estão vendendo tanto no mercado doméstico, e durante algum tempo a economia americana pode conviver ao mesmo tempo com inflação e com estagnação, eventualmente até uma recessão. E o que o Trump admite, esse é um cenário que ele admite, mas ele promete que lá na frente vai dar tudo certo porque é apenas um processo de transição. Vai dar tudo certo como? As empresas americanas vão vir para dentro dos Estados Unidos porque existe uma política tarifária que pode ser modificada a qualquer momento, uma política tarifária que pode ser revertida pelo próprio Trump, pode ser revertida pelo próximo presidente americano. A gente está vivendo um momento absolutamente disruptivo, onde o sistema internacional, particularmente aliados dos Estados Unidos, olham para os Estados Unidos e percebem que não tem mais como confiar nos Estados Unidos. Quer dizer, eu coloquei todas as minhas fichas na minha parceria comercial, na minha parceria de segurança, na minha parceria econômica com os Estados Unidos, e os Estados Unidos viraram as costas para mim. Qual é a reação racional diante disso? Buscar alternativa. Quer dizer, isso pode levar a uma fragilização do poder americano e pode levar a um isolamento maior dos Estados Unidos. Mas o Trump segue dizendo que está dando tudo certo, que esse é o plano dele, que a China está desesperada. Não está. A China já abriu negociações com a Coreia do Sul e com o Japão para estabelecer uma área de livre comércio entre os três. E mais ou menos dizendo o seguinte: olha, vocês vão ter dificuldade de vender os carros de vocês nos Estados Unidos? Tal se eu abrir o mercado chinês para vocês? Vocês também abrem para mim, etc. A gente faz aqui um bem bolado. Você acaba tendo um cenário onde eu não vejo os Estados Unidos saindo fortalecidos disso. Eu vejo eles bem enfraquecidos. E o pior, ontem, quando a gente olhou para as tarifas com um pouco mais de cuidado, a gente observa que não teve nenhum critério. É ridículo você pegar o valor do déficit comercial em termos percentuais, dividir a metade e dizer que essa é a tarifa. Qual é a técnica disso? Desde o início do século XIX, a gente sabe que o comércio ele é mutuamente benéfico. Quer dizer, se você tem eventualmente déficit comercial com o país, isso não significa que é ruim. Você está tendo ali uma série de botões econômicos que estão sendo ativados, uma série de elementos que acabam transbordando para a economia doméstica. Não tem método, não tem plano, não tem projeto, não tem estratégia. A gente tem, até no mercado financeiro, falou-se ontem sobre a possibilidade das tarifas terem sido calculadas pelo ChatGPT. Porque você colocou uma fórmula e aquilo acabou gerando uma tarifa de acordo com aquele padrão para uma grande quantidade de países. E você gerou tarifas diferentes para o mesmo país. Quer dizer, as Ilhas Reunião, por exemplo, que fazem parte da França, tem uma tarifa diferente da tarifa francesa. Da Austrália, aquelas ilhas. As ilhas da Austrália que são desabitadas. E até os pinguins foram tarifados. Mas tudo indica que o ChatGPT teria pego. Quem tem ali na internet, você tem .fr, as Ilhas Reunião não são .fr, então o ChatGPT leu como sendo outro país, aí calculou outra tarifa. E ninguém checou isso. Esse é o nível de loucura que o governo americano está nesse momento. E não tem ninguém dentro do staff do presidente Trump que diga para ele: você está errado. Tem mais adultos na sala. A gente está falando de um staff ruim. O staff do Trump é ruim, é despreparado e está colocando a economia mundial nesse pandemônio com esse altíssimo grau de incerteza. A situação é tão grave que até o Musk
está pensando em sair, né? Maluquice além do normal. No caso do Musk, acho que ele deve estar sendo bastante pressionado pelos sócios dele, porque desde que ele entrou nessa A Tesla aventura, as ações das empresas das quais ele faz parte têm derretido.